Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No 11º texto, A Verdade que Liberta, um chamado à coragem. Tassos Licurgo. Na quinta parte, comunicação eficaz em defesa da verdade. Se a linguagem, a mídia e até mesmo nosso espaço psicológico podem ser manipulados, como podemos ter a esperança de informar a verdade? A resposta passa pela busca da habilidade de se comunicar eficazmente. De fato, a comunicação eficaz é essencial em um mundo em que narrativas enganosas frequentemente dominam o discurso público. Imagine uma conversa sobre temas polêmicos como aborto ou liberdade de expressão, em que alguém apresenta um argumento emocional, mas desprovido de lógica, conquistando a concordância geral. Apesar de perceber a falha no raciocínio, você pode se sentir incapaz de articular uma resposta clara e convincente. Esse cenário destaca a importância de dominar estratégias de comunicação que não apenas identifiquem manipulações, mas também apresentem a verdade de forma firme, respeitosa e persuasiva. Em um contexto em que narrativas progressistas tentam moldar o pensamento coletivo, saber se comunicar é mais do que uma habilidade, é uma necessidade. A comunicação eficaz vai além de vencer debates ou provar um ponto. Trata-se de defender a verdade com amor, influenciando positivamente aqueles ao seu redor. A verdade, ao contrário do que muitos pregam, não é relativa, mas absoluta, e carregamos a responsabilidade de proclamá-la mesmo diante da resistência. Contudo, para que nossa mensagem seja ouvida, precisamos de estratégia. Não basta ter razão, é necessário transmitir nossos argumentos de forma que toquem tanto o coração quanto a mente das pessoas, sem jamais relativizar a verdade. Isso requer equilíbrio entre lógica e empatia, entre firmeza e humildade. Um dos primeiros passos para uma comunicação eficaz é conhecer o público com quem está se falando. Antes de apresentar argumentos, é essencial entender a perspectiva e os valores do interlocutor. Gostaria de enfatizar com bastante força que nada disso significa comprometer suas convicções, mas adaptar sua abordagem para que a mensagem seja compreensível e relevante. Por exemplo, ao debater o aborto com quem não acredita na Bíblia, basear todo o argumento em versículos bíblicos pode ser ineficaz. Nesse caso, podem ser mais persuasivos argumentos científicos, como o início da vida na concepção, ou éticos, como o direito universal à vida. Essa sensibilidade ajuda a construir pontes em vez de muros, exigindo empatia e discernimento. Além de conhecer o público, é crucial estruturar os argumentos de maneira clara e lógica. Um bom argumento segue uma sequência organizada, começando com a apresentação da tese, seguida por evidências sólidas, reconhecimento de contra-argumentos e uma conclusão impactante. Por exemplo, ao defender a liberdade de expressão, você pode começar afirmando sua importância para uma sociedade saudável, apoiando-se em evidências históricas sobre os perigos da censura e abordando objeções comuns, como o discurso de ódio, antes de reafirmar sua posição. Essa abordagem demonstra preparo e aumenta a credibilidade do comunicador. Outro aspecto vital é o uso ético e eficaz de evidências. Nós precisamos ser honestos, o que inclui evitar exageros ou distorções para fortalecer nossos argumentos. Verificar fontes, apresentar dados confiáveis e equilibrar lógica com emoção são práticas que reforçam a credibilidade. Por exemplo, ao discutir a ideologia de gênero, é possível combinar estudos científicos sobre os impactos negativos de tratamentos hormonais em crianças, com relatos de pessoas que se arrependeram dessas decisões. Essa combinação de razão e emoção torna o argumento mais robusto e acessível,
Responder a críticas com graça e firmeza é outra habilidade indispensável. Críticas fazem parte do nosso processo, especialmente ao defender valores conservadores em um ambiente hostil. Em vez de reagir com raiva ou defensividade excessiva, é importante ouvir atentamente, reconhecer pontos válidos, corrigir mal-entendidos e manter o foco na verdade. Por exemplo, se alguém acusa sua posição contra o aborto de desrespeitar as mulheres, você pode responder explicando que proteger a vida também é uma forma de valorizar a dignidade humana como um todo, mesmo porque aproximadamente 50% dos bebês no ventre são mulheres. Essa abordagem demonstra respeito e mantém o diálogo construtivo. Por fim, a empatia e o amor são elementos indispensáveis na comunicação. Mesmo com argumentos sólidos, o impacto de uma abordagem empática e amorosa é incomparável. Empatia não significa concordar com o erro, mas mostrar que você se importa com a pessoa, mesmo discordando de suas ideias. Por exemplo, ao conversar com alguém que defende a ideologia de gênero por ter um amigo transgênero, não ataque a pessoa ou seu amigo. Em vez disso, demonstre compreensão por sua preocupação e explique por que acredita que a verdade sobre identidade e biologia é essencial para o bem-estar de todos, em especial do amigo transgênero de seu interlocutor. A comunicação eficaz é, portanto, uma responsabilidade para aqueles que desejam defender a verdade em um mundo repleto de narrativas enganosas. Isso exige conhecer o público, estruturar argumentos de forma lógica, usar evidências de maneira ética, responder a críticas com graça e demonstrar empatia em todas as interações. Então, no finalzinho aqui, ele faz um resumo do que ele falou nesse trecho, né? A comunicação, hoje, gente, ela tá muito desequilibrada, né? Sexta-feira eu tive um troço aqui dentro de casa e eu sou aposentada, como grande parte do pessoal que me acompanha sabe que eu sou aposentada, e eu fico dentro de casa por conta da minha comorbidade também, eu não sou de sair. E aí eu fico muito na internet, aí eu fico ouvindo muitos comentários, né? E eu tô aqui alisando minha perna, porque ela é a primeira a sentir quando eu não tô bem, né? Começa a me dar fraqueza nas pernas, formigamento, uma dor assim, que não é normal, porque eu tomo medicação para não sentir dor. Isso aqui é um efeito do desequilíbrio, né? Então, eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, né? Dor, sensações de impotência, falta de saúde, eu não desejo isso para ninguém. E isso aqui veio por conta de estresse. Isso aqui começou há muitos anos atrás por conta de excesso de estresse, de defender ideias usando faca nos dentes, bem dizer, né? Atacando para não ser atacada, me defendendo de todas as formas, minha opinião, o meu jeito, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu tinha que dar satisfação para muita gente. Eu tinha que o tempo todo estar armada, porque eu sabia que havia uma cacetada de algum lado. Então, assim, eu venho de uma história de vida muito estressante. Aí eu me aposentei e comecei a fazer as leituras. Essas leituras eu faço para 5 canais no YouTube. E elas vêm cortadas no TikTok e no Quai, mas elas estão inteiras no YouTube. E eu abri os 5 canais justamente para me distrair, aprender coisas novas, não ficar ociosa diante da minha aposentadoria. E eu estou há menos de 4 anos fazendo esses estudos e comecei a ser bombardeada, né? Ah, o que você está falando está errado, ah, você é isso, ah, você é aquilo, ah, você não viu quem falou não sei o que lá em tal lugar em tal ano. Tá certo, eu estou estudando, então diante dos estudos vai vir algumas coisas que acrescentam, que são estudos também, mas vai vir muita crítica, né? E as críticas às vezes elas são muito pesadas. E você se sente mal com as críticas. E tá aqui, ó, eu tô alisando a perna porque eu tô sentindo reflexo na perna de novo, devido ao estresse que eu venho passando nas últimas semanas. Tava até conversando com um amigo agora de manhã, eu falei pra ele, eu tô sem tempo de falar bom dia. Isso nunca me aconteceu. Por mais que eu sempre trabalhei fora, tudo, eu sempre tive tempo pros amigos. E eu fiquei respondendo tantas as críticas esse final de semana,
vendo vídeos, vendo documentário, um monte de coisa que me mandaram para provarem que eu estava errada, né? E aí é aquela coisa. Sentei, respirei e falei, não, parei. Ninguém é dono da razão, já começa por aí. Tá todo mundo no mesmo estágio que eu. Tá todo mundo na mesma situação que eu, buscando saber quem fala a verdade, buscando saber quem fala mentira para ver se faz uma escolha melhor. Dentro da política não é diferente. Dentro da doutrina espírita, da qual eu faço parte, não é diferente. Dentro de uma cultura não é diferente. Dentro da educação não é diferente. Dentro da área da saúde não é diferente. Então, todas as pessoas entram em conflito para tentar chegar num comum acordo, mas vão chegar no comum acordo só quando a gente se tornar espírito superior. Então, como a gente ainda não é, nós vamos ter muito atrito, muito diz que me diz, fulano falou, ciclano falou, não sei quem estudou, não sei quem provou. E a melhor coisa que tem é o que esse cara falou aqui no texto, sabe? Ele foi muito feliz nisso. A nossa forma de se comunicar, ela tem que ter empatia. Gravem bem isso. Toda vez que vocês quiserem colocar o seu ponto de vista, pode e deve. As pessoas aprendem através da convivência. É uma das formas de aprender, de se melhorar, de evoluir. Para isso que Deus coloca todo mundo junto no mesmo balaio, né? Mas tem a máxima de Jesus: faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. Ou seja, tenha empatia. Nós precisamos saber nos comunicar sem agredir. Ah, eu sou o fulano de tal, eu apoio o presidente atual. Eu não preciso ficar gritando a ele que ele é isso, que ele é aquilo, que ele viu e que ele tá fingindo que não tá vendo. Não. Eu vou lá com empatia, com respeito, porque tem gente que tá destruindo família, deixando de conversar com amigos por conta de política. É falta de empatia, é falta de equilíbrio na comunicação. Então, eu não preciso agredir. Eu tenho visto debates entre esquerda e direita e a esquerda está se descabelando. Eles gritam no meio dos seus argumentos. Eles gritam. Eles não têm equilíbrio nem no tom de voz. Aí vem a direita, alguns das direitas também são extremistas, também gritam. Não vou passar pano, não. Mas aqueles que eu sigo, que eu gosto, eu vejo eles assim, aguentando os ataques, filtrando aqueles ataques e simplesmente questionando. Por que você está pensando dessa forma? Por que você fala isso? De onde que você tirou isso? Aí coloca, você viu em tal jornal, em tal pesquisa, o que deu em relação a isso que nós estamos conversando? Né? Mulheres que querem abortar, por exemplo. Você já viu tanto de mulher que aborta e morre no aborto? Você já viu tanto de crimes que aumentam em relação a liberação desse tipo de homicídio? Porque aí é aquele negócio, todo mundo pode fazer o que quer e depois vai lá e resolve na faca, né? Então, quando você começa a apelar pelo bom senso, quando você começa a levar dados, porque muitos deles não têm dados. Muitos do pessoal da esquerda não é que são burros, como a gente costuma brincar dentro do meio da direita, não. É que eles, de fato, eles acreditam em algo que falaram para eles, mas eles não vão buscar os dados, eles não vão buscar as fontes. Né? Então, falou, né? Falou, tá tudo certo. Então eu obedeço porque o que falou tá certo. Né? E simplesmente é isso. A vida é mais simples acreditando ou não acreditando e não pesquisando, né? Levando ao conhecimento comum para ser analisado, para ser visto se é verdade aquilo ou não. Então, assim, para você conversar com uma pessoa de extrema, seja da direita ou da esquerda, você tem que ter o ponderamento, o equilíbrio. E para isso você tem que ter uma comunicação de empatia. Em resumo, é isso que ele está dizendo aqui. Se você quer conversar de política ou qualquer outro assunto que gera um certo conflito, pondere com empatia. Fale ao outro da forma que você gostaria que ele falasse com você. Ah, mas eles não ouvem. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar uma hora que vão ouvir. Não tem como o ser humano fechar os olhos eternamente. Uma hora a água vai bater no joelho. Aí ele vai ouvir.